Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala sobre um circuito em que se utilizam 3 lâmpadas idênticas, ou seja, com a mesma resistência elétrica, e que um técnico vai verificar a corrente que passa nesses 5 pontos, A, B, C, D e E. E ele vai nomear todas elas de corrente IA, IB e C, e assim por diante. No final, ele quer que você descubra quais serão as correntes elétricas de mesmo valor. Para isso, a gente vai ter que resolver o circuito passo a passo, né, etapa por etapa. E a primeira coisa que eu quero que você perceba no nosso circuito, já deixa eu até dar um zoom aqui, é que trata-se de uma associação claramente em paralelo. As lâmpadas estão associadas em paralelo. Lembra que existe associação em série e associação em paralelo. Mas cuidado, eu não posso afirmar que é uma associação em paralelo pelo simples fato delas estarem geometricamente uma paralela à outra. Isso não é verdade. Apesar do nome ser paralelo, o que define isso é que os resistores estão associados aos mesmos potenciais. Ou seja, eles estão submetidos a uma mesma DDP. E como é que funciona isso na prática? Eu vou colocar valores numéricos para te ajudar a entender melhor. Vamos supor que o potencial, a DDP fornecida pela bateria, que ele chama aqui pela letra V maiúscula, vamos supor que seja de exatamente 10 volts. Só um valor aleatório para a gente poder trabalhar melhor, tá? Se a DDP fornece 10 volts, isso significa que a diferença de potencial entre o seu polo positivo, seu maior potencial, e o seu menor potencial tem que ser de 10 volts. Os valores corretos, os valores exatos, não importa muito. Você pode escolher de forma aleatória, desde que a diferença entre os dois potenciais seja igual a 10 volts. Eu posso muito bem escolher, por exemplo, que seja o potencial maior exatamente igual a 10 e o potencial menor exatamente igual a 0. Então, entre 10 e 0, o DDP de 10, certo? Poderia ser 11 volts e 1 volt. Desde que a DDP seja 10, está tudo certo. Agora perceba que o potencial no circuito ele só se altera se passar uma corrente por uma resistência elétrica. Nesse caso, haverá uma queda de potencial. Ou se tivesse um outro gerador, talvez, poderia aumentar o potencial ao longo do percurso, ou até mesmo um receptor, podendo reduzir o potencial. Mas nesse caso não vamos complicar, só existem resistências. E perceba então que do lado esquerdo, eu posso colocar todos esses outros pontos, que eu estou marcando de azul aqui agora, todos esses pontos do circuito estão obrigatoriamente com o mesmo potencial de 10 volts. Por quê? Porque ainda não passou por nenhuma resistência. Enquanto a corrente não passar por nenhuma lâmpada ou algo do tipo, não vai mudar potencial. Eu posso dizer então que esse ponto aqui tem um potencial de 10 volts. Esse ponto da lâmpada do meio também são 10 volts. E aqui para a primeira também são 10 volts. E do lado direito, seguindo a mesma lógica, eu também posso afirmar isso. Todos esses pontos que estão ligados com o polo negativo da bateria, com o menor potencial da bateria, todos eles possuem um valor de 0 volts. Tanto a lâmpada de baixo, quanto a lâmpada do meio, quanto a lâmpada de cima. Então, vou anotar aqui do lado. Esse cara vale 0. Esse cara também vale 0. Qualquer outro ponto aqui teria um potencial de 0 volts. Agora sim eu tenho certeza que se trata de uma associação em paralelo. Isso é sim, por definição, uma associação em paralelo. Todas as lâmpadas estão submetidas à mesma DDP de 10 volts, porque todas estão de um lado no mesmo potencial e do outro lado no mesmo potencial também. E neste caso, nesse tipo de associação, cada resistência vai puxar sua própria corrente. A corrente vai passar em cada lâmpada independentemente da outra. Então, se a gente pega a lâmpada L1, vamos supor, tá, que a sua resistência seja de 10 ohms. Isso significa que ela tem 10 ohms de resistência e está associada em 10 volts. Vamos lembrar da primeira lei de Ohm. Vou anotar aqui do lado, ó, primeira lei de Ohm. Uma vez que você tem a DDP e que você tem a resistência, dá para você calcular a corrente que passa por essa resistência. Basta escrever que a DDP
é igual a corrente vezes o valor da resistência. U igual a I vezes R. Se a DDP vale 10, e eu também escolhi a resistência igual a 10, isso significa que essa lâmpada vai puxar uma corrente de 1 ampere. Passará por ela uma corrente de exatamente 1 ampere, como se ela estivesse exigindo para ficar acesa uma corrente de 1 ampere. E essa corrente tem que vir do polo positivo da bateria, do maior potencial da bateria. Então, eu faço aqui para a direita, passando pela lâmpada L1, essa corrente de 1 ampere. Perceba que eu estou escolhendo valores aleatórios. Você poderia trabalhar com números. Perdão, você poderia trabalhar com letras ao invés de números. Eu poderia falar que aqui passa uma corrente I. Não muda nada, desde que você coloque a mesma corrente nas outras lâmpadas, uma vez que elas são idênticas e estão associadas à mesma DDP. Então, se pela lâmpada 1 passa uma corrente I, que seria 1 ampere, então pela lâmpada 2 também vai ser a mesma corrente I. Pela lâmpada 3, a mesma corrente I. Por isso que elas vão ter, com certeza, o mesmo brilho, né? Sem sombra de dúvidas, lâmpadas idênticas, associadas em paralelo, todas elas vão brilhar igualmente. Eu poderia tirar uma ou outra, que isso não afetaria o comportamento das outras lâmpadas. Tá, mas e agora? Quais pontos que recebem a mesma corrente? A gente já pode marcar que os pontos C e D vão receber a mesma corrente Izinho. Vou anotar aqui do lado. Corrente no ponto C é igual a corrente no ponto D, que seria de 1 ampere. Corrente igual a I. Agora, se você prestar atenção, existem outros dois pontos com a mesma corrente. Quer ver? Se eu pegar a corrente que sai da bateria, corrente total do nosso circuito, para poder alimentar as 3 lâmpadas, isso tem que ser o valor total de 3I. 3 vezes a corrente de cada lâmpada. Ah, Thales, por quê? Porque essa corrente foi se dividindo, certo? Ao passar por cada lâmpada. Então, se ela se dividiu em 3, a corrente total é o triplo da corrente que passa em cada uma. Na prática, sairiam 3 amperes da bateria, e esses 3 amperes iriam se dividindo em 1 ampere para cada lâmpada. Então, perceba que no ponto A está passando uma corrente de 3 amperes, só que no ponto B, como já saiu um pouquinho da corrente, seria de apenas 2 amperes, ou 2 vezes I, no meu exemplo. Voltando agora, né, tendo passado pelas lâmpadas, elas vão se reencontrar e vão somar as correntes novamente. Eu teria desse mesmo lado aqui, ó, uma corrente de 2I, só que ele não marca nenhum ponto desse lado, né, infelizmente, e aqui embaixo, passando pelo ponto E, a mesma corrente total do circuito, igual a 3I. Ou seja, os outros dois pontos que também recebem a mesma corrente serão os pontos Azão e Ezão, que recebem a corrente total do circuito, seja ela qual for. Tanto no início quanto no final, tem que estar passando a mesma corrente. Não tem como a corrente ter ficado no meio do percurso. A corrente não vai se acumular em nenhum pedaço do fio. Ela sai e volta com o mesmo valor. Toda corrente que sai tem que voltar para a nossa bateria. Então, vou escrever que a corrente no ponto A... a corrente que passa pelo ponto A é igual à corrente que passa pelo ponto E, e ambos correspondem ao triplo da corrente que passa por cada lâmpada. Ou, se você quiser escrever, ambos correspondem à corrente total do nosso circuito elétrico. Prontinho, temos a nossa resposta. Só procurar agora nas alternativas os pontos que recebem a mesma corrente, A e E, e também C e D. Letra A. E aí, fez sentido para você? Deixa o like, comenta a sua dúvida se tiver, compartilha esse vídeo, me siga também nas redes sociais para mais dicas e resumos de física. E se você gostou dessa didática, gostou dessa metodologia e quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.